Boa hora do dia a todos. Este é o canal Histórias de João. Tenham uma excelente escuta. As luzes noturnas da grande cidade não alegravam os olhos. Dentro da ambulância estava abafado. Lá fora chovia. E setembro se mostrava quente e empoeirado. O teimoso mercúrio no termômetro simplesmente se recusava a descer. Então, acabou por hoje? Perguntou o motorista da ambulância, Ricardo. A mulher assentiu. Ela estava sentada ao lado dele, a máscara médica escorregada para baixo. A médica era magra, de cabelos curtos e claros, traços bonitos e femininos, levemente marcados pelo tempo. Teresa Figueiredo tinha 38 anos. O dia havia sido de enlouquecer. A pandemia recrudescia e era preciso trabalhar mais rápido, fazer mais do que o normal. Mas não era só isso que tornava o trabalho da médica de pronto-socorro insuportável. Havia a burocracia e a nova chefia, que só queria uma coisa: números. Somado ao crescente número de pacientes graves, isso levava os médicos ao esgotamento total. Teresa não se queixava. Ela amava o seu trabalho e às vezes esquecia de comer, tão ocupada estava com a saúde dos doentes. Nem sempre foi médica de campo. Houve uma época em que atendia pacientes no consultório e as pessoas iam até ela em fila. Sentiam que ela realmente se preocupava com elas. Teresa sabia ouvir histórias pessoais, dar conselhos. Abordava o seu trabalho de forma integral. Todos os hipocondríacos do bairro iam só até ela. Ela não os assustava sem motivo. Não os mandava para exames desnecessários quando estava claro que não eram precisos. O seu conhecimento médico era respaldado por uma sólida experiência. Ela não cometia erros graves, porque entendia. Para um médico, assim como para um desativador de bombas, não há direito ao erro. A Figueiredo era querida pelo coletivo, sempre pronta a trabalhar nos feriados, a substituir colegas. Não bebia. Comemorar era algo que não lhe atraía muito. O trabalho era sua alegria, vocação e sentido de vida. Por isso, passar a véspera de Ano Novo no hospital era para ela mais um evento agradável do que um castigo divino. O último chamado do dia foi para uma casa na periferia da cidade. Um homem havia chamado os médicos porque se sentiu mal. Descobriu-se que ele simplesmente havia ficado nervoso com o trabalho e a pressão caiu. Teresa deu-lhe o remédio, perguntou detalhadamente o que havia provocado tudo aquilo, com que frequência acontecia e quais outras doenças ele tinha. O homem era o provedor da família. A esposa inválida após um acidente, 2 filhos pequenos. O emprego era bom, numa fazenda próspera, mas ele levava tudo muito a sério e a pressão baixava. Depois do remédio, ele se sentiu melhor. Teresa o acalmou, o tratou e mandou que não se preocupasse tanto. Ele a despediu com um sorriso enorme e palavras de agradecimento. À frente, apareceu um aglomerado de pessoas. Ricardo freou, quase atropelando uns rapazes que brigavam no meio da rua. "Que diabo!" exclamou ele, pisando no freio. Teresa conseguiu ver que 4 jovens carecas empurravam um rapaz magro e mal vestido. Ele mal conseguia se manter de pé e parecia prestes a desmaiar. "Para! Para!" disse Teresa com firmeza. O motorista obedientemente pisou no freio. "E você, ficou maluca?" perguntou Ricardo. Mas Teresa já caminhava em direção ao grupo. "Ei!" ela gritou. "Saiam de perto dele!" Os atacantes riram da loirinha baixinha com jaleco branco. Mas naquele momento, Ricardo apareceu atrás dela. Ele não queria se molhar, mas tampouco ia deixar a sua médica sozinha. Ao ver o homenzarrão atrás da mulher, os agressores recuaram. Tudo bem, a gente vai embora." Teresa pegou o rapaz pelo braço e o levou para a ambulância. O homem aparentava ter entre 30 e 40 anos, mal barbeado, com dificuldade de raciocinar e mal conseguia ficar de pé. Bêbado, provavelmente, supôs Ricardo, voltando para o assento do motorista. Não, ele não está bêbado. Ele tem febre. A mulher percebeu imediatamente que o rapaz estava gravemente doente. Ele tremia todo, a cabeça estava terrivelmente quente. Na testa havia uma cicatriz recente, cicatrizada havia talvez 1 mês. Parecia que deveria ter sido suturada, mas a deixaram sem cuidado, ou suturaram de forma amadora. "Como você se chama? O que dói?" Ela perguntou rapidamente, medindo a temperatura.
O aparelho marcou 41 graus. Teresa rapidamente começou a preparar uma injeção antitérmica. Eu não me lembro de nada. Já faz muito tempo que estou na rua. Muitos dias. Talvez um mês. Talvez 2. Fiquei doente. Estava frio e eu me molhei. O homem falava com dificuldade, sem coerência. Mal conseguia focar o olhar. Estava com sono. Você tem dinheiro? Tem onde dormir? Tem algum documento? O rapaz sacudiu a cabeça. Quase morri. Os moradores de rua me cuidaram. Minha cabeça estava machucada. Não me lembro de nada. Não sei nem como me chamo. Mas os andarilhos me chamaram de Dudu. Não sei por quê. Teresa entendeu. Ele era parecido com um ator que havia interpretado uma personagem chamada Dudu num filme famoso. Ela aplicou a injeção. Ricardo, me leve em casa. Vou deixá-lo lá comigo. Que tome banho. No hospital não pode entrar sem documentos. E de qualquer forma, não vão mantê-lo lá. O novo chefe não vai permitir. E lugar também não tem. De manhã colocaram mais um paciente no corredor. Ricardo deu de ombros e foi em direção à casa da médica. Durante todo o trajeto ficou em silêncio. E só se atreveu a dizer algo ao parar o carro. Você é uma boa alma, claro. Mas não dá para fazer assim. E se ele te matar enquanto você dorme? Te roubar? Ele parece, sabe com quem? Teresa sorriu. Não parece. É justamente esse o ponto. Ele não parece. Ela saiu do carro. A chuva ainda batia nas poças do asfalto. Teresa levou o doente até o seu apartamento, deitou-o no sofá, mandou que tomasse banho assim que se sentisse melhor. Tem comida na geladeira, se sirva à vontade. O homem acenou com a cabeça exausto. Deitou a cabeça no sofá e fechou os olhos. E troque de roupa. Não pode ficar com roupa molhada. Aqui estão umas peças. Ela encontrou no armário roupas antigas que haviam sobrado de um ex. Vou sair para você trocar. Sim, obrigado. Teresa sorriu. Ele definitivamente não era alcoólatra, nem coisa assim. Ela saiu, entrou no carro. O motor ronrou e a ambulância disparou pelas poças da cidade noturna. O principal é que o chefe não fique sabendo que andamos pela cidade assim. Dizem que ele rastreia onde cada carro está. Teresa suspirou fundo, pensando em Marcos Silveira. Agora era ele que faltava. O diretor estacionou, melhor dizer, ela entrou no hospital para passar o turno. Trocou algumas palavras com outra equipe e estava prestes a ir para casa quando uma voz masculina conhecida a chamou. Teresa Figueiredo, venha ao meu gabinete. Ela parou, revirou os olhos, mas se virou e entrou no gabinete do chefe. Atrás de uma grande mesa de madeira estava sentado um jovem moreno bem barbeado, de olhos escuros e cabelo curto. Uma aparência impecável. Mas a perfeição terminava na aparência. Todos sabiam que Marcos Silveira não era a pessoa certa para estar à frente da clínica. Não se esforçava nem pelos pacientes, nem pelos funcionários. Defendia, acima de tudo, a sua reputação. Poder, dinheiro, era o que lhe interessava. Por isso a sua política era o progresso, não importava o preço que os médicos pagassem. Exigia que trabalhassem mais rápido, sem cerimônia com os pacientes, apenas encaminhá-los para exames e fechar o diagnóstico. Teresa Figueiredo tinha discutido com ele muitas vezes por isso. Ela sabia como tratar pessoas e não tolerava a interferência de burocratas no seu trabalho. Onde você esteve nos últimos 40 minutos? O carro parou perto da sua casa. Foi lá a passeio ou está usando o transporte do serviço para fins pessoais? Não esperava isso da funcionária mais dedicada do meu hospital. Não é o seu hospital, é público, suspirou Teresa. Discutir com ele não havia nem forças nem vontade. Talvez tente ao menos salvar a sua situação. Eu estava salvando vidas. Agora tem um paciente em casa. Ele não tem documentos, então não podia trazê-lo ao hospital. Ele está gravemente doente. Portanto, se não se importa, vou indo. Sabe, dei um juramento e devo salvar pessoas, não lambê-las. O homem na poltrona de couro assobiou com a última frase. Corajoso, mas imprudente. E eu ainda estava em dúvida se devia demiti-la. Acho que desta vez vou demiti-la de verdade.
Insubstituíveis não existem, a senhora sabe. Teresa suspirou fundo. Sabia que ia acabar assim, desde o momento em que entrou naquele gabinete. Marcos só esperava uma oportunidade para se livrar dela nos últimos 6 meses, desde que foi nomeado. Ela se aproximou da mesa, tirou uma folha em branco da impressora dele e assinou embaixo. Imprima o pedido de demissão voluntária ou me demita por justa causa. Como achar melhor? Ela saiu. Já no corredor ouviu: por justa causa, só por justa causa. No caminho para casa, Teresa lembrou como havia visto aquele burocrata pela primeira vez. Ele foi ao seu consultório e explicou por que ela não podia demorar tanto com os pacientes. Teresa tentou explicar que não se pode tirar conclusões sem antes coletar informações sobre o doente, e isso exige tempo. O paciente precisa explicar o que houve, por quê, que outras doenças tem ou teve. Tudo isso pode influenciar o tratamento. Só assim se pode curar as pessoas. Se basear apenas nos resultados dos exames, pode-se cometer um erro grave. E a lista de exames também precisa ser corretamente escolhida para não deixar passar indicadores importantes. Alguns pacientes precisam apenas fazer dieta, parar de beber e fumar. Outros precisam parar de se estressar. Outros ainda precisam trocar medicamentos prescritos incorretamente. Tudo isso se descobre em conversa. Para alguns, o período da vida é simplesmente muito difícil e é preciso um psicólogo, esporte. O esporte alivia 1000 doenças. Há que entender se a pessoa se move o suficiente. A falta de atividade física provoca uma porção de doenças, mal-estares que as pessoas confundem com doenças físicas reais e tomam comprimidos. Teresa explicou tudo isso ao seu chefe, e ele riu dela, dizendo que a estatística era mais importante, que precisava se dedicar mais e se preocupar menos com cada um. Você não é babá deles, disse ele. Senhora, ela corrigiu, e pôs Marcos para fora do seu consultório. Desde aquele dia começou a guerra entre eles. Marcos era odiado por todos, mas só Teresa conseguia dizer na cara dele o que pensava. Ele abertamente dizia que a demitiria na primeira boa oportunidade. E Teresa dava de ombros. Há muito tempo, a irmã mais velha, que trabalhava numa clínica particular, havia tentado convencê-la a ir trabalhar lá. Ganharia mais, trabalharia menos. Mas Teresa não queria dinheiro. Queria ajudar as pessoas comuns e adorava o seu trabalho. Repassando todas as brigas com Marcos, Teresa passou o tempo enquanto se dirigia para casa. Claro, havia uma dúvida. E se o rapaz era de fato um ladrão e já havia levado tudo de valor do apartamento? Ela abriu a porta com a chave e o encontrou dormindo. Tocou a testa, muito quente. Droga, o efeito ainda deve estar em ação. Ela acordou o rapazinho e começou a fazer todos os procedimentos necessários. Aplicou uma dose alta de antibiótico, deu comprimidos, spray para aliviar os sintomas locais, dor de garganta, tosse, inchaço das mucosas. Quando a febre baixou, Dudu foi tomar banho e saiu de lá com o rosto barbeado, completamente diferente de um mendigo. Usei a gilete. A barba cheirava mal. Tudo bem. Como você está se sentindo? Honestamente, estou muito mal. Vou deitar. Ela assentiu e o homem deitou no sofá. Não comeu, só bebeu água, porque Teresa insistia no regime hídrico. Quando ela adormeceu, recebeu uma mensagem da colega que lhe avisava que Marcos realmente a havia demitido por justa causa, por desvio de recursos públicos. Incluiu no relatório a pandemia, alegando que os médicos estavam escassos, mas a Figueiredo havia usado a viatura durante o horário de trabalho para fins pessoais, a caminho de um chamado, ignorando que ela havia levado um paciente para casa, já que o novo diretor havia proibido de levar pessoas sem documentos ao hospital. Ela apenas suspirou, abriu a janela e ficou olhando para longe. A chuva ainda garoa, e a brisa fresca ficava mais agradável. Que seja, ela disse em voz baixa. Sabia que havia agido corretamente. Poderia tentar provar a sua razão, mas decidiu que, seja por justa causa ou não, a irmã a levaria consigo. Era a esposa do dono da clínica particular. Marcos já havia a cansado. Mas era pena despedir-se do coletivo, das pessoas com quem ia aos chamados, dos pacientes. Teresa mergulhou nas lembranças. Fazia quanto tempo que um homem havia deitado no seu sofá pela última vez?
Parecia que tinha sido há 100 anos. Mas havia sido, quando ela havia acabado de começar a trabalhar no hospital. A diretora na época era a maravilhosa Dona Helena Vasconcelos, que adorava o seu trabalho e o exercia até o último dia. Ela morreu quase um ano atrás, bem no trabalho, durante o intervalo do almoço. Depois disso, nomearam Marcos. Mas quando Teresa chegou ao hospital, nem cheiro dele havia. Era uma vida completamente diferente. O hospital era um organismo pequeno, e nele tudo interagia, e a saúde desse organismo determinava a qualidade do tratamento dos pacientes. Sob Dona Helena, os médicos iam trabalhar com alegria, e Teresa, olhando para ela, também queria amar a sua vocação e ajudar a todos, sempre. Foi então que ela conheceu o simpático cardiologista Fábio. Era alto, elegante e, sem exagero, todas as enfermeiras morriam por ele. E não só no seu departamento. Porém, Fábio era frio e cortês. Teresa nem o olhava, mas aparentemente ele queria que no hospital não sobrasse uma mulher que não caísse a seus pés. Havia rumores de que ele dormia com colegas do sexo feminino, mas só depois de avisá-las que além da cama as coisas não iriam. Sim, não, não. Muitas concordavam, esperando se tornar especiais para ele. Mas Fábio era fiel à sua palavra. Quando ele começou a cortejar Teresa, todas as enfermeirinhas a olhavam de soslaio. Dona Helena, vendo Fábio cortejá-la, a avisou. Teresa, posso falar? As meninas da cardiologia estão atrás de você. Me parece que ele simplesmente é cortês, disse Teresa, envergonhada. Dona Helena suspirou. Não tenho nada contra. No nosso hospital, você sabe quantas pessoas se casaram? Só que família não é para o Fábio. Ele não é sério, é mulherengo. E você, para ele, é uma nova fortaleza a ser conquistada. Depois da rendição, ele sempre vai embora, e só restam lágrimas, ranho e pedido de demissão. Já lhe dei uma advertência uma vez, e depois disso ele moderou o ímpeto. Você é uma boa médica, e não quero perdê-la por causa dele. Tome cuidado. Teresa assentiu. Entendi. Obrigada por se preocupar. Vou ter cuidado. Ela saiu, mas do lado de fora Fábio já esperava com um buquê de margaridas. Dona Helena, vendo-os pela janela, apenas balançou a cabeça, prevendo o colapso que viria. Fábio, percebendo que Teresa não era do tipo que pula para a cama de qualquer um, começou a namorar de verdade. As enfermeiras se morriam de ciúme e mandavam bilhetes anônimos para semear discórdia entre eles. Teresa sentia inveja de todos. Claro que lisonjeava o orgulho feminino. Ela havia conquistado o prêmio que todas queriam. Fábio era um príncipe encantado. Teresa já estava prestes a se casar com ele. A mãe de Fábio, no entanto, nunca a apreciou. Mas ela não morava na cidade. Só vinha visitar o filho uma vez por mês. Então a antipatia dela não causava grande preocupação. Teresa estava nas nuvens. Fábio era um galanteador de primeira. Dava flores, organizava surpresas, fazia tudo o que ninguém antes havia feito por ela. Ela se derreteu. Mas assim que as palavras mágicas foram ditas, ele perdeu o interesse. Teresa começou a notar o distanciamento. O homem passou a cancelar encontros, parou de acompanhá-la. Vamos morar juntos, propôs Teresa. Fábio hesitou, concordou, mas disse que era preciso esperar um pouco, sem dar razão. Teresa não entendia por que esperar. Ele estava ali, ela estava ali. Ela simplesmente não conseguia entender por que ele havia ficado frio. É uma crise no relacionamento. Acontece com todos, pensava a mulher e suportava. Quanto mais ela se esforçava, mais Fábio se distanciava. No trabalho ficou mais difícil se concentrar. Os problemas pessoais inevitavelmente afetam o que se faz. Fábio começou a aparecer cada vez menos. No início do relacionamento, eles adoravam sentar naquele mesmo sofá na sala e assistir filmes. Quantas lembranças boas havia naquele sofá! Incontáveis promessas e palavras foram ditas ali. No dia em que o amado rompeu o relacionamento, Teresa não chorou, não sofreu. Achou que precisavam de uma pausa. Fábio disse que queria ficar sozinho, que precisava de tempo. Mas o hospital não sabe guardar segredos. Assim que Teresa acomodou em sua cabeça o fato de que por algum tempo não se veriam, pelo hospital correu a notícia sobre a gravidez de uma enfermeira da cardiologia.
a mais bonita funcionária do hospital, sem exagero. 3 anos mais nova que Teresa, havia chegado há pouco e já estava grávida. O hospital fervia. Fábio vai se casar com ela, é filho dele. Ouvindo as fofocas no posto das enfermeiras sêniores da terapia, Teresa fugiu para o seu consultório e desatou a chorar. Grávida significa que já fazia pelo menos 2 semanas. E o relacionamento com Fábio havia terminado há apenas alguns dias. O que significa que durante todo esse tempo ele se encontrava com ela também. Teresa chorava tão amargamente que se esqueceu onde estava. Claro, isso aconteceu já depois do trabalho, e o departamento havia esvaziado. Só a incansável Dona Helena, fazendo sua ronda pelos domínios, entrou no consultório. Parecia que às vezes Teresa achava que Dona Helena morava no hospital e nunca ia embora. Soube o que aconteceu, soube. Eu avisava, querida. Que dor, minha filha. A mulher baixinha e rechonchuda, com mais de 70 anos, de batom bonito e permanente nos cabelos claros, se aproximou de Teresa e ficou afagando-lhe a cabeça. Ele me disse só nessa semana que nos separávamos. E ela já está grávida. Significa que faz tempo que está com ela. Ele não mentiu. Me traiu. E eu nada vi, nada percebi, não enxerguei além do meu nariz. E você me avisou e eu não ouvi. Que idiota! Dona Helena suspirou e ficou sentada ao lado em silêncio enquanto Teresa chorava. No dia seguinte, Teresa levou o pedido de demissão. Não assino. Leva de volta de onde tirou. Você vai trabalhar aqui. Você me é necessária, disse Dona Helena com severidade. Teresa a ver em lágrimas. Dou-lhe 3 dias. Vá para casa. Apareça na quinta-feira para trabalhar. Acredite, tudo vai se ajeitar. Você não me obedeceu naquela vez. Obedece agora. Teresa acreditou nela. Não conseguia imaginar como trabalharia no mesmo hospital. Como veria aquela barriga crescendo todo dia. Parecia que todos já apontavam o dedo para ela. Tanto todos haviam invejado no começo, quando Fábio estava com ela, tanto agora todos riam dela. Ela foi para casa e passou 3 dias simplesmente sentada naquele mesmo sofá, tentando assimilar que Fábio não estaria mais na sua vida nunca mais. Tudo havia sido mentira, e ela caíra nessa como uma colegial. Quando Teresa voltou ao trabalho, os corredores estavam cheios de movimento. Tudo era como sempre. Ela não foi mais incomodar Dona Helena. Apenas foi para o seu lugar. Tinha pavor de aparecer no refeitório, com medo de encontrar Fábio e Viviane arrulhando. Mas Teresa foi lá, obrigou-se a ir. Logo se sentou ao lado dela uma das enfermeiras. Não se preocupe, passamos todas por isso aqui. Fábio é assim, simplesmente não é uma boa pessoa. E acredite, ninguém olha para você com má vontade. Todo mundo tem a sua história, e metade das nossas está ligada a esse mesmo Fábio. Mas agora acabou, ele não está mais aqui. Não tenha medo, não se preocupe, e sempre pode contar comigo. E com qualquer menina aqui. Você é uma boa médica, Dona Helena lhe dá muito valor. Teresa não soube o que dizer e apenas assentiu. Depois ela ficou sabendo que Dona Helena havia providenciado a transferência de Fábio. Simplesmente o mandou embora. Ela disse que o demitiria por justa causa se ele não quisesse ir, pois relacionamentos no trabalho ferem a ética. E a forma como ele se comporta com as mulheres é simplesmente revoltante. Fábio apenas deu de ombros e pediu para não ser demitido. Ele mesmo escreveu o pedido de demissão. Com Viviane houve outra conversa. Dona Helena tinha conexões por toda a cidade e conseguiu transferi-la para um hospital mais perto da casa dela. Viviane não era uma má moça e entendia que a sua presença seria desconfortável para aquela que Fábio havia enganado. Ela mesma só soube mais tarde que ele namorava as duas ao mesmo tempo, mas a gravidez não lhe dava a opção de simplesmente romper o relacionamento. Além disso, estava apaixonada por ele como todas. Ela concordou com a transferência para minimizar fofocas e encontros desagradáveis. Desafiar Dona Helena ninguém ousava, apesar de toda a sua bondade. Teresa estremeceu perto da janela. Depois da história com Fábio, ela parou de acreditar nos homens, se fechou e se dedicou inteiramente ao trabalho. Muitos anos haviam passado, e no sofá havia novamente um hóspede, só que completamente diferente, claro. Isso também era trabalho, que ela havia trazido para casa.
A mulher se trocou e deitou na cama sem arrumá-la. Desligou num instante. A demissão trouxe mais alívio do que aborrecimento. Quanto tempo mais poderia suportar a grosseria? O lema de Marcos era resultados, e que se lixe a qualidade, e que se lixe o fato de que pacientes, quando não são bem tratados, têm a tendência de morrer. E por que indivíduos como ele ficam eternamente nos cargos de gestão? Como faltava a Dona Helena? Teresa acordou de manhã e se aproximou de Dudu. Tocou a testa e entendeu que a situação estava grave. "O que fazer com você?" ela sussurrou. Ele estava em delírio. Teresa mediu a temperatura, 41,3. Aplicou a injeção, deu água. O homem não entendia nada. Afinal, não o aceitariam no hospital. Ir lá pedir não havia vontade. E quem ajudaria? Marcos não permitiria colocar um andarilho lá quando nem havia lugar para pacientes com cartão do SUS. Além disso, os pulmões do rapaz estavam limpos. Ela havia-o examinado. Precisaria dar conta sozinha. Teresa ficou ao lado de Dudu, dando-lhe água, aplicou a injeção antitérmica e colocou sacos de gelo envoltos em toalha nas axilas e atrás dos joelhos. O homem de cabelos castanhos crescidos e sobrancelhas largas e bonitas dizia coisas incoerentes. "Liga para ele. Rodrigo, Rodrigo. Ele não vai recusar, por favor. Ele vai ajudar. Liga para o Rodrigo." Teresa pensou que talvez esse nome o ajudasse a lembrar alguma coisa mais tarde. Os 2 dias seguintes, Teresa não se afastou de Dudu. Ficava ao lado, baixando a febre que teimava em subir. O antibiótico começou a agir só no final do 3º dia. A febre cedeu sob efeito dos remédios e não voltou. Dudu basicamente só bebia água. Tinha vergonha de comer, com medo de importunar Teresa. Ela via esse traço nele e se convencia de que estava certa. Ele não era um mendigo, nem um maníaco. Era simplesmente uma pessoa com quem havia acontecido uma tragédia. No final do 3º dia, Dudu foi ao banheiro. Saiu de lá arrumado e limpo. A fraqueza da doença grave ainda não o largava. E ele logo deitou no sofá, percebendo que ela havia trocado a roupa de cama. "Obrigado por me salvar. Se puder, fico mais um dia e vou embora. Fico constrangido de ter me instalado aqui." Teresa ergueu as sobrancelhas com surpresa. "Para onde você vai? Sem tratamento completo para a rua? Para morrer de pneumonia em uma semana?" "Dudu, não se preocupe. Eu moro sozinha e meu dever é ajudar as pessoas. Faço isso com prazer e vou te ajudar também. Amanhã tenho uma entrevista de emprego e depois vou ao posto de polícia e vou tentar encontrar alguém chamado Rodrigo." "Quem é esse?" "Rodrigo?" Dudu fez esforço para lembrar. Havia uma folha em branco na cabeça. Nada. "Não me lembro. Nem sei como te agradecer. Me parece que sei cozinhar. Posso fazer o jantar? Me dói depender de uma mulher. Fico envergonhado." Teresa o olhou com um sorriso pensativo. "Quem te criou tão bem, Dudu?" ela perguntou. No dia seguinte, Teresa passou pela entrevista na clínica. Pegou os documentos com Marcos. Ele se abrandou e permitiu que ela escrevesse o pedido de demissão voluntária. Dizem que foi Ricardo, o motorista, que foi ao gabinete dele e disse que tiraria todo o siso dele se demitisse Teresa por justa causa. Ele estava secretamente apaixonado por ela. Trabalhara com ela muitos anos, e assim que soube da demissão, também entregou o seu pedido. Ao saber disso, Teresa suspirou. Pena perder colegas tão fiéis, prestativos e compreensivos. Mas não havia saída. Marcos simplesmente não lhe havia deixado escolha. Após a entrevista na clínica onde trabalhava sua irmã, Teresa pediu 2 semanas de folga. Recebeu o acerto e podia se dar ao luxo de descansar um pouco. Além disso, era preciso descobrir quem era o rapaz hospedado no seu sofá e ajudar Dudu a se recuperar. No posto policial, local trabalhava o major Miguel Carvalho. Era um amigo de longa data. Havia muito tempo, quando Teresa estava começando a trabalhar, ela foi chamada a socorrê-lo. Chamaram a ambulância por ele estar se sentindo mal. Mas assim que Teresa entrou na casa, percebeu a causa. Era um vazamento de gás. Na casa estava a esposa dele e uma criança. Dormiam. Disseram que estavam com muito sono. O gás não tinha cheiro. Miguel achara que havia baixado a pressão e chamara o médico. Quando Teresa chegou, ele mal conseguia respirar.
sem entender o que estava acontecendo. Ela o retirou, acordou a esposa e a criança. Ainda era tempo. Eles estavam conscientes, mas o envenenamento era muito sério. O vazamento era pequeno, imperceptível, e era inverno. Todas as janelas fechadas, a exaustão entupida. Por azar. Ela lhe salvara a vida. E agora, sempre que Miguel a via na rua, parava e a levava até o trabalho. Sempre perguntava como ela estava e estava pronto a ajudar em qualquer coisa. Miguel tinha perto de 50 anos, gordo, cabelos grisalhos, com um sorriso muito simpático. Bom dia, Miguel. Teresa entrou no seu gabinete e ele iluminou, convidando-a a sentar. Teresa lhe contou a história de Dudu e pediu para encontrar alguém chamado Rodrigo, verificar se alguém desse nome tinha notícia de algum conhecido desaparecido. Teresa fez uma foto do seu paciente especialmente para isso e a enviou ao major. Ele prometeu ajudar. Depois disso, a mulher passou no supermercado e comprou algumas coisas. Quando voltou, não reconheceu o seu apartamento. Dudu havia colocado tudo em ordem impecável. Limpado o chão, os tapetes, lavado a roupa de cama e preparado o jantar. Não um jantar qualquer. Cheirava como num restaurante caro. Dudu, você é um mágico, ela dizia, saboreando o frango assado com molho de creme de leite. Eu nem sabia que sabia cozinhar tão bem. Eu também não sabia. Percebi que podia. Sabe como é estranho? Lembro as receitas dos pratos, mas não me lembro de quem sou. Teresa olhou para a cicatriz dele. Isso acontece, sabia? Não importa se vai se lembrar ou não. O principal é encontrar os seus próximos. Eles vão te lembrar, te contar, preencher as lacunas. Uma boa chance de começar tudo do zero, esquecer o passado. Entende? Talvez a vida tenha lhe dado essa chance de propósito. As memórias nem sempre são agradáveis. Você tem razão. Mas eu gostaria de me lembrar. Nunca vivi na rua, e eu sei o que é coentro e açafrão, e onde colocá-los e em que proporções. Não sou do tipo que vai viver de esmola, mas não tive escolha. Os primeiros dias depois que acordei, me lembro mal. Genaro me achou num lixão. Estava com muita náusea, desidratado, bebia, mas vomitava logo. A cabeça doía demais, havia febre o tempo todo. Saía sangue da ferida e eu não entendia nada, não conseguia nem falar. Genaro me levou a um porão. Estava limpo, havia um sofá e lá passei os primeiros dias. Ele mesmo me costurou a ferida. Foi muito doloroso. Depois jogou cachaça em cima e eu desmaiei de dor. Ele me enfaixava a cabeça com trapos e embebedava em cachaça, que ele sempre tinha. Os outros andarilhos bebiam. Quando me ofereciam, eu recusava. Estava mal, com concussão certamente. Comia só pão, que era tudo o que tinham, e bebia água. Quando melhorei um pouco, fui à rodoviária, ao juizado, em vários lugares. Em todo canto me negavam. Ninguém ajuda quem é como eu. Eu cheirava a cachaça e sabe-se lá o quê. Comecei a trabalhar por fora. Varria um pátio no lugar de um trabalhador que havia adoecido. Ficava com o dinheiro. Era assim que vivia o tempo todo. Dormia na rua. Dos andarilhos me fui. Não é a melhor companhia, mas eles me salvaram. Às vezes, lhes trazia comida, levava o que sobrava. Comprei roupa em Grechó. Era assim que vivia. Me agarrava a qualquer trabalho, mas ninguém mais queria me ajudar. Só você. E aí fiquei doente. Há uma semana, a princípio, levei tudo de pé, mas logo fui ao chão. Foi muito mal. Comprei remédios com o último dinheiro, antibióticos, mas não havia nada para comer. O estômago ficou mal e não comi nada por 3 dias. Já estava achando que ia morrer. A garganta doía muito, estava muito mal. Nem me lembro para onde ia quando aqueles rapazes me atacaram. Queriam o meu dinheiro, eu dizia que não tinha. Estavam bêbados, queriam me bater, mas ao verem o estado em que eu estava, me tomaram por alcoólatra. A ninguém ocorreu que eu estava doente. Eu teria morrido naquela noite, se não fosse por você. Teresa assentiu. Talvez. Depende do organismo. Às vezes ele precisa simplesmente queimar a infecção e eleva a temperatura, queira ou não. E você reagiu muito mal a ela, percebi. Mas estava realmente muito alta, na fronteira entre a vida e a morte. Eu mesma fiquei com medo. Mas não havia outra saída. E do hospital,
Me demitiram por sua causa. Por minha causa? Dudu se pegou com a cabeça nas mãos. Meu Deus, por minha causa você está com esses problemas. Não se preocupe, não foi por sua causa. O chefe novo é incompetente. Só esperava uma razão para me demitir. Mas já encontrei um novo emprego e eu sou médica. Médicos sempre fazem falta. Não vou me perder. Depois do jantar, Dudu lavou a louça e deitou. Ainda havia fraqueza. O coração batia com força, as consequências da doença. Deitou e adormeceu, pois havia ficado ocupado com a casa o dia todo. No dia seguinte, Teresa e Dudu passaram juntos. Ela descobriu que o andarilho que ela havia acolhido conseguia citar Drummond. Lembrava de muitos filmes e conhecia bem a teoria de Freud. Isso dizia que Dudu era uma pessoa com boa formação, culto. Seus modos falavam de inteligência. E as mãos eram de ouro. Consertou as dobradiças dos armários que haviam se soltado. Reparou a veneziana de plástico que emperrava. Eles conversaram sobre gostos musicais. Dudu não se lembrava o que ouvia antes. Teresa, para ajudá-lo a lembrar, ia colocando músicas diferentes. Mas não adiantava. Dudu conseguia lembrar como começava o próximo verso, mas em que circunstâncias o havia ouvido antes, não lembrava. Como se dentro da cabeça houvesse uma barreira, separando uma parte das memórias da outra. Lembrava como usar faca e garfo, mas quem o havia ensinado não sabia. Teresa, olhando para ele, não parava de se admirar. Ele era indefeso até o momento em que dormia a febre. Depois disso, começou a colocar tudo em ordem ao redor. Não era preguiçoso. Pegava qualquer coisa que surgisse, fosse lavar roupa ou fazer reparos. Além disso, Dudu era muito engraçado. Fazia piadas que faziam Teresa sorrir. Após uma semana, o homem havia se recuperado completamente. Teresa se preparava para começar a trabalhar em alguns dias. A nova clínica, horário mais tranquilo, salário mais alto. Alegria, claro, mas o principal era o brilho dos seus olhos quando ela olhava para Dudu. Havia nele uma ternura tocante, uma preocupação. Sentia-se confiabilidade. Ele não era do tipo que corre atrás de cada saia. Todas as suas palavras e atos falavam de como era correto e íntegro. Porém, Dudu repetia várias vezes que não viveria à custa de uma mulher nem sob ameaça de morte. Por isso começou a procurar trabalho. Ia a entrevistas em todo lugar onde não pediam documentos. Teresa se alegrava que ele havia aparecido na sua vida. Esconder os sentimentos que surgiam, até de si mesma, estava ficando cada vez mais difícil. Dudu era delicado e tímido. Às vezes, ela o surpreendia com o olhar nela, mas ele não ousava demonstrar os sentimentos. Naquele dia chovia lá fora. O telefone tocou pela terceira vez. Teresa havia acabado de sair do banho e atendeu. Dudu havia saído cedo. Hoje devia experimentar trabalhar como segurança. Teresa, não te alcançava, queria te avisar. Estão indo para a tua casa. Você está sozinha? Quem vai até você? Teresa não entendeu de que se tratava. Olhou para a tela. Era Miguel. Teresa, está indo até você Rodrigo Serrano. Lembra que você me pediu para encontrá-lo? O teu andarilho ainda está com você? Sim. Então, Teresa, procurei pela cidade e não encontrei ninguém que pudesse saber alguma coisa. Liguei para vários homônimos e depois comecei a procurar na cidade vizinha. Lá, um juiz local tem um filho desaparecido. O filho se chama Vitor. Rodrigo Serrano é o pai. A família é muito rica e influente. O pai nunca aceitou suborno, foi honesto e incorruptível. Certa vez tentaram suborná-lo. A situação foi séria e chegou a um sequestro do filho. Não sei como aconteceu, mas os sequestradores foram pegos quando supostamente já o tinham matado. Disseram que cremaram o rapaz e que as cinzas foram dispersas. Como prova, apresentaram uma corrente. O juiz ficou inconsolável. Passou pouco tempo, e agora você diz que encontrou um rapaz. Sabe, encaminhei a foto a ele e ele chorou ao telefone. Tive de dar o seu endereço. Não se preocupe, não é criminoso nenhum. Dei o seu endereço a uma pessoa muito respeitável. Ele chega em breve. Terminando a conversa, Teresa suspirou. Ela havia começado a fazer planos. Imaginar como Dudu a esperaria quando ela voltasse do trabalho. Como continuariam a assistir filmes juntos. Tinham até montado um plano de filmes para a semana.
E agora parece que o levarão. E afinal, ele não é Dudu nenhum. É Vitor. Que história complicada. Teresa pôs a chaleira, preparou-se para receber as visitas. Colocou camomila antecipando um mar de lágrimas e emoção. Logo tocaram a campainha. Ela esperava que fosse Dudu, tinha muito a lhe contar. "Onde está o meu filho?" disse em prantos uma linda mulher de cabelos negros. "Entre, ele chega logo." Um homem alto e elegante e a sua bela esposa entraram no apartamento de Teresa. Ela os fez sentar e foi contando como tudo havia acontecido. "Me mostre uma foto. Preciso ter certeza de que é ele", pediu a mulher. Teresa mostrou. A foto havia sido tirada aqui mesmo, no sofá. Dudu estava ainda doente naquele momento. Por que ele assim era chamado? A morena ergueu as sobrancelhas com surpresa. Ele não se lembra do nome. Os andarilhos o chamaram assim. O juiz Rodrigo Serrano era um homem de cabelos brancos, bronzeado, de traços determinados. A beleza da esposa Vera era muito refinada, frágil. Ela passava dos 50, mas estava simplesmente deslumbrante para a sua idade. As mudanças naturais do tempo não a estragavam, só acrescentavam elegância. Logo tocaram a campainha. Teresa foi abrir. "Oi, você tem visitas", ela disse a Dudu. "Visitas? Quem pode me procurar além dos mendigos?" Ele sorriu. "Entre." Ao ver o filho, Vera se levantou, correu até ele e o abraçou. O pai também se juntou a eles. "Você sabe quem eu sou?" perguntou Vera, um pouco acalmada. "Você é a minha mãe. Eu me lembro. Lembro de tudo, assim que os vi." Ele olhou para Teresa e disse: "Teresa, parece que eu te enganei. Não sou o Dudu. Me chamo Vitor." Teresa também ficou com os olhos marejados, tomada pelas emoções. Ela alimentou a todos com o jantar, durante o qual o pai de Vitor contou como tudo acontecera. "O meu trabalho exige cautela, e eu sempre a demonstrava. Me esforcei para ser honesto e aberto, nunca abri mão dos princípios da justiça, nunca aceitei dinheiro de quem tentava subornar. Mas dessa vez o caso foi muito mais sério. A filha de um ricaço, um chefão do crime organizado local, bateu numa colega de faculdade por causa de um rapaz. Ele escolheu outra, e essa, de ciúme e raiva, a espancou diante de todos, e ninguém interferiu. A moça espancada foi parar no hospital com ferimentos graves. Vai se recuperar por anos. Você não imagina como ela a desfigurou." "Mas alguém tentou parar a briga?" Teresa se espantou. Ela estava numa fúria tal que as meninas não se atreviam a se aproximar. Os rapazes foram buscar um professor. Algum rapaz tentou contê-la, mas ela lhe acertou com um salto e quebrou os dedos do pé. Parou ela o rapaz por quem tudo havia começado. A acertou no rosto, levantou a namorada nos braços e saiu. Chamaram a ambulância. A moça só voltou a si no segundo dia. Os pais tiveram um ataque de nervos. E o pai daquela valentona passou a ameaçá-los para que não fizessem boletim de ocorrência. Eles gravaram as ameaças no celular e foram à polícia. Para ser honesto, esse chefão do crime cometera muitos crimes. Todos os casos eram arquivados, mas ele sempre voltava ao seu negócio. Ele trafica coisas proibidas. Todos sabem, mas provar não dá. E aí a filhinha ameaçava cair pena de verdade. Havia motivo suficiente. Um pai decente não subornaria. Como ela vai viver depois, se não enxergar os limites, não entender que por essas ações vai sempre ser punida? Conversei com ele sobre isso quando tentou me subornar, mas não cheguei a lugar nenhum. No final, recusei o suborno e disse que tudo seria feito direito. E ele disse que havia sequestrado o meu filho e o mataria se eu não cedesse e não deixasse a filha sair com pena suspensa. Vitor estava nas montanhas na época e verificar era impossível. Rodrigo pensou que era blefe. Estava confiante. Não disse nada a Vera para ela não se preocupar e ignorou as ameaças. A filha recebeu 6 anos de prisão. O caso foi repercutido e Vitor não dava notícias. Rodrigo começou a se preocupar e aí liga esse chefão e anuncia que o filho ele não veria mais. Por correio chegou a corrente carbonizada com o crucifixo. Disseram que era tudo o que havia restado quando o cremaram vivo. A voz do pai tremeu, as lágrimas correram. Só então entendi que tudo havia sido de verdade. Abri a mensagem e vi uma gravação em vídeo.
Eles realmente haviam sequestrado o Vitor. E eu, querendo ser honesto, cometi um erro e levei as gravações à polícia. Mas vincular os acontecimentos ao criminoso era impossível. O telefone era descartável. Nas gravações não havia voz, só texto. Meu filho foi declarado desaparecido. Vera foi embora de mim. Você o abandonou, pai? Vitor perguntou surpreso. Fui embora, mas percebi que não sobreviveria ao luto sozinha, e voltei após algumas semanas. Você até tem um túmulo. Tínhamos certeza de que você não estava mais aqui. Como você sobreviveu? O que cremaram? Vitor suspirou. Aquelas memórias haviam acabado de se abrir, e ele percebeu que era o pior que havia vivido em sua vida. Me mantinham num porão. Davam de comer de vez em quando para não morrer. Água colocavam num balde e sumiam por 1 ou 2 dias. Dali não dava para sair de jeito nenhum. Certa vez, trouxeram um desconhecido. Ele implorava que não o matassem. Dizia que pagaria a dívida, mas eles foram implacáveis. O corpo deixaram lá, embrulhado num colchão. Disseram que viriam buscá-lo. Depois, veio o próprio pai da louca, que quase matou a rival na faculdade. Um empresário, todos o conheciam. Disse que meu pai o havia mandado para a cadeia e que por isso eu morreria. Eu estava sem forças e me preparei para a morte. Ele me bateu no rosto, de novo. Depois pegou uma peça de ferro e me acertou na cabeça. Me pareceu que ouvi o meu crânio rachar e eu caí. Mas, estranhamente, não perdi a consciência. Os olhos ficaram escuros. Ele achou que eu havia morrido. Pisou na minha mão com o pé. Os ajudantes me enrolaram em sacos de lixo e saíram, dizendo que precisavam me cremar. Eu mal enxergava de dor, mal raciocinava. Tapei a ferida na cabeça para não sangrar demais e troquei de lugar com o cadáver do homem assassinado. O embrulhei no saco e cobri a cabeça dele com o meu sangue. Coloquei a minha corrente, me enrolei no tapete e desmaizei. Acordei quando me levantaram e começaram a me carregar para o carro. Não via, não ouvia nada e logo voei para um rio. Depois da queda, saí do tapete. Ele não estava amarrado. Eles tinham certeza de que o corpo já não voltaria à vida e já havia um tiro na cabeça. O tapete era só para facilitar o balanço. Foi o que entendi. Saí à margem. E aí, as forças acabaram. Lembro que andei, cheguei ao lixão, já não raciocinava. Provavelmente havia hematoma crescendo na cabeça. Devia ter hemorragia interna também. Não sei como não morri imediatamente, porque não desmaizei. Me salvaram aquelas pessoas completamente sem recursos. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Lembro que enxergava mal, ouvia mal, não conseguia falar direito. Me achou um andarilho. Mas o resto vocês devem saber. Teresa me salvou. Conversando até tarde da noite, a família Serrano foi embora. Vamos para casa. O Vitor sente falta há tanto tempo. Sorriu Rodrigo, agradecendo a Teresa pelo jantar gostoso e por ter salvado o filho. Vitor parou e a olhou de modo completamente diferente. Naquele momento, ela teve a sensação de que ele não estava se despedindo. O coração parou no peito. Deu vontade de chorar, mas ela não chorava diante de outras pessoas. Obrigado por tudo. Sou seu devedor eterno. Escreve o seu número, eu te ligo. Pediu Vitor. Teresa escreveu o número num papel e o entregou. No momento em que as mãos se tocaram, os dois se olharam nos olhos. Teresa entendeu. Ele também havia sentido algo. Mas depois de ter tido certeza de que Fádio se casaria com ela, ela simplesmente não podia confiar nos próprios instintos. Quem sabe o que ele olhou assim? Quem sabe o que passa na cabeça dos homens? Dizem uma coisa, fazem outra completamente diferente. Teresa os acompanhou. Fechou a porta atrás da família reunida e olhou para o seu sofá. Agora ele ficaria parado de novo, e ninguém adormeceria nem acordaria nele. Bom, hoje eu fico aqui. Ela deitou no sofá e se cobriu com uma manta simples. Chorar, estranhamente, não havia vontade. No quarto estava fresco, silencioso, escuro. Ela ficou deitada e se perguntando quando o veria de novo. Talvez nunca mais. E o que você esperava? Os pacientes são obrigados a visitar o médico depois de curados? Ela se fez a pergunta e decidiu que não voltaria mais a trazer o trabalho para casa. No dia seguinte,
Teresa foi trabalhar e decidiu que não havia mais por que ficar em casa. Lá ficou silencioso e vazio de novo. Uma leve melancolia não a deixava nem quando atendia os primeiros pacientes. Passaram-se 4 dias. Teresa estava no novo consultório quando entrou o marido da irmã, o diretor da clínica, e pediu que Teresa fosse até um antigo local de trabalho. Para quê? Ela se espantou. Ela já havia entregado o pedido e pego a carteira de trabalho. O que mais aquele porco sem escrúpulos queria? Não sei. Ligaram da cúpula. Acontece alguma coisa séria lá. Simplesmente vá. Ela tirou o jaleco e foi de ônibus até o antigo trabalho. O pressentimento era ruim, horrível. Será que Marcos havia decidido mesmo demiti-la por justa causa? Teresa, você é esperada no gabinete do chefe, disse a enfermeira sênior do departamento. O que houve? Ela perguntou, mas a enfermeira apenas deu de ombros. Teresa entrou no gabinete. Havia umas 5 pessoas. Marcos estava sentado no sofá, sem erguer a cabeça. Na cadeira dele estava o major Miguel Carvalho, que lhe acenou. Teresa, passe. Temos um assunto urgente e parece que só você pode nos ajudar. Teresa ficou com medo. Achou que Marcos queria pendurar nela algum erro seu. Talvez desvio ou sumiço de remédios especiais. Dele podia se esperar qualquer coisa. Teresa, você poderia assumir o posto de diretora? Perguntou um dos funcionários do Ministério da Saúde. Ela ficou boquiaberta. Marcos não erguia a cabeça, não a olhava. Sem entender nada, ela assentiu. Os homens foram saindo apressados. Marcos saiu do gabinete. Uma caixa com os seus pertences já estava no canto. Teresa recebeu instruções, conversaram sobre o salário. O que aconteceu? Não entendo nada. Por que eu? Ela perguntou quando ficou a sós com os funcionários do ministério. Marcos excedeu os seus poderes. Conversamos com o Ricardo, o seu motorista. Ele nos contou como foi tudo. Você salvou uma pessoa, a levou para sua casa e a tratou. E não era um mendigo qualquer, era o filho de um homem muito influente. Muito. Eu mesmo sou devedor dele, e metade da nossa cidade, de uma forma ou de outra, o conhece, embora seja da cidade vizinha. O Rodrigo Serrano pediu que restaurassem a justiça. Disse que me pediu para verificar como foi tudo. E eu verifiquei. Conversei com o filho dele, com o seu motorista e com cada funcionário deste hospital. Todos gostariam de vê-la no posto de diretora e com um salário adequado. Você pode reservar turnos para atender as pessoas. Soube que adora o seu trabalho. Com os assuntos administrativos, a secretária vai te ajudar. Não é tão complicado, acredite. É uma promoção mais o salário fixo. Você quer que à frente do seu hospital querido haja uma pessoa confiável que pensa na saúde dos pacientes, não nos indicadores? Perguntou o homem magro de cabelos brancos e terno cinza. Teresa assentiu. Quer fazer bem? Faça você mesmo. É o meu lema de vida. Teresa Figueiredo aceitou a proposta e assumiu o posto de diretora. Isso é simplesmente incrível. Ela se admirou quando todos foram embora e lá fora anoiteceu. Teresa se levantou da grande mesa de madeira. Dona Helena, não vou a decepcionar. Vou dirigir o hospital como você o fazia e me esforçarei para ser digna desse cargo, ela sussurrou. Os médicos não são supersticiosos por natureza, pois lidam com os corpos, não com as almas. Mas Teresa acreditava que o ser humano tem alma, necessariamente. E se assim é, a alma de Dona Helena, que morreu no trabalho, bem podia estar ali o tempo todo. Seja como for, isso não era dado saber. Teresa foi para casa patinhando nas poças. Ligou para o marido da irmã e se desculpou, explicando a situação. O dia havia sido simplesmente louco. Rodrigo Serrano era realmente um juiz de Deus, se havia desejado restaurar a justiça nessa questão. Que bom quando tudo termina assim. A justiça é uma coisa muito importante, que coloca tudo no seu lugar. Teresa abriu a porta com a chave, entrou no apartamento vazio e suspirou fundo. Oi! Soou em algum lugar próximo. Teresa deu um grito e correu para o interruptor. A luz acendeu. A 1 metro dela estava Vitor com um buquê de flores. Meu Deus, você quer a minha morte? Teresa respirava com dificuldade do susto. Vitor se aproximou. Desculpa, não quis assustar assim. Queria fazer uma surpresa, mas agora entendo como foi idiota. Tudo bem?
Tudo, já me acalmei. Fico feliz em te ver. Vamos tomar chá com Valeriana. Ela propôs, lembrando que na geladeira havia sumido um rato desde que Vitor havia ido embora. Ela havia voltado para a alimentação escassa: ovo cozido, batata, salsicha, semifritos e misturas de legumes. Teresa, preparei o jantar em casa e trouxe em marmitas. Então não tive a chance de te contar nada. Me deixa te alimentar e a gente conversa. Teresa assentiu cansada, foi ao banho e se trocou, enquanto Vitor esquentou a comida gostosa e eles se sentaram à mesa. Você afinal não ficou sabendo que salvou um cozinheiro? Tenho o meu restaurante, na cidade vizinha. A minha família mora lá, por isso você cozinhava tão bem. Ela sorriu, provando a comida. Estava realmente deliciosa. Vitor serviu um bom vinho. Por que não? Ela experimentou um gole. Lembra que te contei sobre o andarilho que me costurou a cabeça? Pois então, ele e toda a companhia estão agora em reabilitação. Os desintoxicaram, trataram, fizeram os documentos e já há vagas de trabalho. Vão morar em alojamento, trabalhar na ferrovia. São rapazes não tão ruins. Um deles está na hora de se aposentar. Meu pai garimpou os documentos antigos dele, encontrou o tempo de serviço e agora ele vai receber pensão. Eles ficaram tão gratos, nos abraçaram, a mim e ao meu pai. Era só um pouco de ajuda, mas não havia ninguém para dar. E meu pai diz que nunca ninguém o agradeceu tanto quanto esses caras. E foi tão pouco. Mas meu pai quer muito te agradecer. E a mamãe também. E eu. Teresa não sorriu. Da gratidão ao sentido do dever há um passo. Entenda. Era o meu dever. Vi uma pessoa doente e em perigo. Simplesmente te tratei. Dei um juramento e teria salvado qualquer outro no seu lugar. É o meu trabalho. Você e a sua família não me devem nada, mas fico grata por terem retirado Marcos. Não sei se serei uma boa substituta, mas aquele homem claramente estava no lugar errado, e na medicina, melhor não se meter mesmo. O sorriso escorregou do rosto de Vitor. Ele parou de comer. Teresa não entendeu que as suas palavras o haviam ferido, mas era a verdade. Ela era médica e simplesmente fazia o seu trabalho. Naquele momento, não pensava em mais nada. Você realmente não entende que eu te amo? Ele perguntou, olhando-a nos olhos. Teresa ergueu as sobrancelhas de surpresa. Soou como um trovão num céu limpo. Uhul! Ela não estava segura de que lhe agradava. Ele dizia que amava. Talvez simplesmente confundisse com sentimento de gratidão? Entende. Não vou cobrar pelo meu sofá. Não me incomodo. Ninguém da sua família me deve nada. Sou médica. Não estou sendo agradecida dessa forma. Um simples obrigado basta. A gratidão ao médico é suborno. Fazemos isso porque é a nossa vocação. Só isso. Vitor se levantou da mesa, se aproximou dela, sentou-se ao lado dos seus pés e apoiou a cabeça nas suas pernas. Teresa ficou boquiaberta. O que ele estava fazendo? Não acredito que você não sentiu nada por mim. Eu não estava em condições de falar sobre sentimentos. Seria desonesto, como se eu estivesse me impondo para não ser posto para a rua. Mas agora posso dizer honestamente, você é a minha mulher. Nunca amei assim ninguém. E namorada você não tinha? Tinha e tenho. Mas entendi que não somos um casal. Ela é rica, egoísta, fútil. Chegamos até a ficar noivos, mas já rompi com ela. Isso não importa. Teresa se levantou da cadeira e saiu da cozinha. Precisava ordenar os pensamentos. Entrou na sala e viu o sofá. Passaram rápidas imagens do passado. Fábio naquele mesmo sofá. Depois ela chorando por ele ali. Depois, anos de solidão. Em seguida, Dudu cansado e muito doente. Depois, já saudável. Depois já não era Dudu, mas Vitor. O olhar de despedida dele quando os pais o levaram. Ela achava que havia enlouquecido, que só ela tinha sentimentos por ele. Quando ele foi, obrigou-se a acreditar que havia imaginado tudo, que não havia nada entre eles. Simples convivência. E ele, ao que parece, simplesmente não ousava se impor sendo morador de rua. Teresa se virou e entrou depressa na cozinha. Vitor estava parado junto à mesa, triste, não entendendo por que ela agia assim. É recíproco, ela disse, se aproximando. O quê? Ele sorriu.
é recíproco. Ele a beijou. E naquela noite, Vitor não foi para casa. Aquela noite foi inesquecível, incrível, cheia de aventuras e emoções. Sim, exatamente assim. Eles assistiram os filmes que haviam planejado ver antes da sua partida. Teresa e Vitor se tornaram um casal oficialmente. Os pais dele adoravam-na, sentiam uma enorme gratidão. Para Rodrigo e Vera, Teresa era uma pessoa comprovada. Ela já havia provado que possui um conjunto completo de qualidades morais. Não vai abandonar na hora difícil, mesmo que você pareça um mendigo. Vai ajudar com tudo o que puder e fará tudo por você. Quando Rodrigo ficou sabendo que Vitor e Teresa haviam decidido ficar juntos, desatou a chorar. Ele havia sonhado com isso desde o dia em que foi ao apartamento dela buscar o filho. A uma nora assim, não tinha medo de confiar um filho. A mãe de Vitor não podia ter sonhado com nora melhor. A moça com quem Vitor namorava antes fez escândalo depois que o homem a havia deixado. Ela foi até a casa deles, e foi justamente quando Teresa estava lá de visita. A moça fez uma cena, disse coisas horríveis, declarou que Vitor a amava apenas a ela e que estava com Teresa por pena. Por pena só se pode estar com alguém digno de pena. Com alguém como você. Morda a língua e não ouse falar assim com minha futura esposa. De raiva, a loirinha saiu da casa deles como um foguete, batendo todas as portas que encontrou, incluindo a da própria viatura. Você não se ofendeu? Vitor perguntou com medo de ter espantado Teresa. Não, sou médica. A menina estava em emoção e entendo o que ela sente. E lamento que tenha terminado assim, de verdade. Não a mente a Ludmila. Ela me traiu com um amigo meu e eu fiquei sabendo no dia em que me sequestraram. E certamente está com ele agora. Que amigos os seus, disse Teresa. Nem me fale. Tenho, ao que parece, só você. Não tenho família de verdade, nem ninguém mais precioso do que vocês. Bons amigos são uma raridade enorme. Não tive sorte de encontrá-los, mas tive muita sorte com você. Eu também não tenho amigos. O trabalho consome todo o tempo. Talvez eu seja assim. Passou um ano. Teresa e Vitor se casaram discretamente e foram morar no apartamento